E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero tratar aqui um assunto que ele é bastante pertinente e eu quero mostrar, né, os pontos positivos e os pontos negativos de quando a pessoa ela faz um curso, por exemplo, de teologia. E não somente isso, eu quero também falar que existe hoje uma certa adoração ao conhecimento. Preste atenção. Adoração ao conhecimento. Não é amor ao conhecimento. É adoração ao conhecimento. Na minha humilde opinião, eu quero colocar aqui para vocês a diferença entre adorar o conhecimento e amar, né, o conhecimento de Deus. Um conhecimento, né, que vem do alto, que é o que Deus pede para que nós possamos pedir a Ele sabedoria. Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui um texto de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto. Quero ler com vocês aqui o que ele fala aqui nesse texto. Vamos ler juntos? Ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 em diante, diz assim: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então nós vemos aqui que Deus ele faz isso mesmo, e ele faz de propósito essa inversão de valores humanos carnais. Ele pega os desprezíveis, ele pega os que não são, ele pega os que aparentemente não valem nada, pega esses vasos e confunde os sábios, confunde os inteligentes, os que se estribam, como diz lá em Provérbios, não se estribem na sua própria sabedoria. Então, eles pegam aqueles que se estribam na sua própria sabedoria e confunde eles. E como que ele confunde? Derramando sobre eles a sabedoria do alto. Você sabe que Jesus, quando for escolher os discípulos, ele não escolheu ali os fariseus, ele não escolheu os saduceus, ele não escolheu os escribas, os doutores da lei, sumo sacerdote. Esses têm um coração mais duro, porque é muito conhecimento. É muito conhecimento. Na medida em que tem muito conhecimento, fica mais difícil de quebrar a barreira, porque muitos deles se estribam no seu próprio conhecimento. Isso é empírico, isso é até os dias de hoje. Isso aconteceu lá. São raros os casos que você vê um sacerdote aqui ou ali que acaba se convencendo. Para Paulo se convencer, teve que ter um encontro milagroso ali com Jesus. Mas padeceu por isso. Mas Jesus pegou quem? Pescadores, gente que não sabiam nem falar direito, publicano. Tinha mulheres ali, prostitutas, que andavam com ele. E ele ensinava, e ele contava, como diz lá em Mateus, os mistérios do reino, porque ocultaste os mistérios do reino aos grandes, poderosos, aos sábios, e revelaste às crianças, os pequeninos, os humildes. E isso, a teologia, ela não consegue fazer. Ela pode te dar até um certo conhecimento,
um conhecimento sistemático, um conhecimento com muitos saberes ali acadêmicos, que eles adoram isso, adoram academia. Só que a academia ela tem uma regra, e eu falo isso como acadêmico. Qual é a regra da academia? A regra da academia é a seguinte: você tem ali, vamos colocar a sua tese, mas você não pode apoiar a sua tese em você mesmo. Você tem que apoiar a sua tese em um grande homem, um grande doutor, em um grande professor reconhecido com vários títulos, e aí você vai se apoiar nesse professor, nesse grande doutor, né? E vai elencar o seu pensamento mais o que ele pensa. Vai elencar o seu pensamento mais o que ele pensa. É assim que você vai fazer. Estou falando dentro da academia. Ah, mas existe um outro professor com muitos títulos, com muitos méritos, que conhece de todas as línguas, que tem vários artigos acadêmicos e que pensa diferente dele. Bom, já que você tem alguém com um currículo tão bom como esse, então agora você pode pegar essa pessoa e fazer o contraponto com aquele dali. Então, todas as vezes que você for fazer uma defesa de alguma coisa, você não pode fazer uma defesa baseada em si mesmo, porque você não tem títulos acadêmicos para isso. Quem é você na fila do pão para isso? Quem é você para poder falar alguma coisa se você está indo contra ao grande homem poderoso, estudante disso, daquilo, que escreveu tantos livros, tantos artigos? Quem é você? Só que esse conceito não cabe na Bíblia, porque isso aqui não é uma academia de estudo científico, isso aqui é reino de Deus. E no reino de Deus, Deus pode confundir homens que conhecem de grego, de hebraico, de latim, de aramaico, arqueólogos, grandes renomes, dando o espírito de sabedoria. E ele não vai nem precisar de ler tantos livros e conhecer tantas terminologias e ser um acadêmico para que o Senhor vá lá e revele as suas verdades. Então, no mundo acadêmico, infelizmente, eles só dão ouvidos a grandes homens. Vão dizer, quem mais pensa como você? Agora eu vou te dar um exemplo aqui de algo que você vai ver clarissimamente como que eles pensam. Vamos ver aqui, olha só. Estou aqui com um artigo, tá? Falando sobre o milenismo. E vamos ver aqui. Você vê que esse aqui é um artigo acadêmico. Olha como que o acadêmico ele pensa, olha como é que ele raciocina. Ele raciocina a partir do pensamento do outro. Tá? Ele praticamente é como se estivesse quase que proibido de ter os seus próprios pensamentos. Ele pode até ter, mas tem que ter um vasto currículo para fazer uma tese, uma antítese e chegar a uma síntese. Partindo desses dois polos aqui de grandes homens de conhecimento. Então, veja como que funciona, olha só. Aí esse camarada aqui, né, ele escreveu aqui o artigo dele, mas ele escreveu baseado em quem? Em autores. Veja, o autor faz a seguinte definição, baseado no livro tal, aí mostrou aqui a fonte, como o sentido amplo do termo em mente, doutor Berkhoff diz, ele vai falar sobre o amilenismo, preste atenção. Alguns pré-milenistas têm falado do amilenismo com uma nova visão e com uma das mais recentes inovações, mas isso certamente não está de acordo com o testemunho da história. O nome é deveras novo, mas a visão é qual ele é aplicado é tão antiga quanto o cristianismo. No mínimo, ele teve tantos defensores quanto o quiliasmo. Quiliasmo aqui é por causa do Quisleu, né, milênio, são os milenaristas que creem no reino milenar literal. Entre os pais da igreja do segundo e terceiro séculos, que foi supostamente o auge do quiliasmo. Ela tem sido, desde então, a visão mais amplamente aceita, sendo a única que é expressa ou implícita nas grandes confissões históricas da igreja. E tem sido sempre a visão prevalecente nos círculos reformados. Está falando aqui, né, que apesar de existirem defensores do reino milenar literal, a partir ali do segundo e terceiro século, isso começou a mudar, e é verdade que você já estuda aqui com a gente, você vê
que depois o amilenismo passou a tomar corpo no corpo de Cristo e foi prevalecendo porque foi a visão da igreja mais poderosa financeiramente, né, e militarmente da época, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí essas confissões passaram a fazer também parte prevalecente dos círculos reformados. Está aqui, ó, teologia sistemática. Então você veja bem, quem foi um dos primeiros a falar sobre isso? Ele vai colocar aqui agora, né? Mais a explicação de doutor. Ele não fica falando dele. Ele fala o que os doutores falam. Presta atenção. Com respeito a Agostinho, a verdade é que seu ensino existem tantos elementos pós-milenistas como a milenista. Ele é, portanto, reivindicado pelas duas escolas. O doutor Alice, a milenista, né, deixou isso muito claro nos comentários seguintes de um esboço completo, acurado da escatologia agostiniana. Diz ele, a visão tem sido amplamente sustentada pelos oponentes do milenarismo, é associada com o nome de Agostinho. Ele ensinou que o milênio deve ser interpretado espiritualmente e realizado na igreja cristã. Ele mantinha que a prisão de Satanás aconteceu durante o começo do milênio, do nosso Senhor, que a primeira ressurreição é o novo nascimento do crente e que o milênio deve corresponder, portanto, ao período interadvento ou à era da igreja. Isso envolveu a interpretação de Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 6. Aí vai mostrar aqui, né, as fontes, né, a profecia e a igreja, e continua falando e vai citar mais homens. E ele vai continuar falando e vai citar mais nome. E tudo isso aqui que eu estou lendo para você, para mostrar como que as pessoas, elas leem, os acadêmicos, eles leem. Se você não chegar e trouxer um pensamento de um outro acadêmico, é como que você fosse um analfabeto bíblico. Você não tem autoridade. Você não tem essa autoridade. Fica como se a gente estivesse discutindo assunto de uma forma amadora. Somos todos amadores aqui discutindo e não temos as peças verdadeiras para poder discutir. Você só pode discutir teologia se você tiver as terminologias, todas as confissões, todos os sínodos da história, o que pensavam, né, Martinho Lutero, o que pensava Armínio, os aliancistas, Calvino, Zwinglio, o que eles pensam? O que pensavam ali aqueles homens ali? Se você fundamentar o que você pensa nesses camaradas, aí você é um ótimo professor, e aí você está valendo porque você está dentro da regra científica da academia. Só que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, eu vou parafrasear aqui Agostinho. Agostinho não. Justino de Roma. Justino de Roma, quando ele está conversando com o Trifão, ele fala assim, vocês têm muitos filósofos. Os nossos filósofos são os profetas. Então, o que esse pessoal, eles mais detestam, gente? E isso aqui é uma coisa que eles vão... Que se você começar a conversar com eles nesse linguajar, você vai ser apedrejado, condenado, quase que queimado na fogueira. Mas o que eles não gostam é de profeta. Eles detestam profetas. Até os fariseus, e Jesus testifica isso em Mateus capítulo 23, até os fariseus detestavam profetas. Porque o profeta, como diz Pedro, ele é a candeia que ilumina a escuridão. Então você tem lá Alice, você tem lá todos os outros homens acadêmicos, você tem Agostinho, que vai defender clarissimamente que o reino milenar é simbólico e que haverá ali, no fim do Gog e Magog, que para eles a grande tribulação é quando o diabo for solto, Jesus vem, acaba com eles ali e ponto final. Será que é isso que os profetas ensinam? Eu não preciso ir para uma academia, fazer uma faculdade de teologia, ler uma pancada de livros, me entupir de livro. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar todos os livros de Agostinho e vou ler.
Agora eu vou pegar todos os livros de Calvino, vou ler. Vamos meditar em toda a tulipa aqui, né, de 5 pontos calvinistas. Agora eu vou ler também tudo aqui, vou encher, vou ficar igual nhonho, né? Vou comer, vou encher minha pança, né, agora de Armínio. Armínio clássico, revisado, não sei o que. Só que nenhum deles dois criam nas nações. Nenhum deles dois tinham a visão das nações do reino. Eles eram aliancistas. Como é que você, que tem a revelação do reino, que conhece das nações, vai usar como parâmetro Calvino e Agostinho, que nem cria no reino milenar literal, que acreditava que só quem é salvo é a igreja, que só quem vai participar da salvação é quem faz parte do corpo de Cristo, é quem nasce de novo. Então, como é que eu posso usar esses dois como parâmetro da minha fé, se eu estou vendo que depois da vinda de Jesus existe um reino, aonde você vê, além da igreja, as nações. Só que esse tipo de pregação era uma pregação que a igreja primitiva ensinava. Então, já que a igreja primitiva ensinava isso, então, para a academia, isso não presta. É um ensino que não vale. Por quê? Porque os grandes doutores da época cometeram o grande pecado de não sistematizar, fazer uma teologia sistemática, fazer uma teologia aristotélica, fazer sistematizações gregas. Porque é disso que grego gosta. Grego gosta de terminologia, grego gosta, né, de palavras difíceis, grego gosta de fontes, né, de filosofias. É, escola de Alexandria. É isso aí. Só que a escola de Antioquia não tinha esses negócios. A escola de Antioquia era mais prático. É profeta, é Novo Testamento. É profeta, é Novo Testamento. É profeta, é Novo Testamento. Era assim que eles trabalhavam. Então, vou pegar aqui um exemplo. E agora eu vou responder por meio de um profeta se essa visão do amilenismo está correto. Preciso ver aqui nos profetas. Ver se de fato existe isso. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Ezequiel, ó, capítulo 39. Vamos lá, ó. Ezequiel, capítulo 39. Vamos compartilhar aqui com os irmãos. Então vamos ver se é assim mesmo, né? Que vai acontecer quando Jesus voltar. Vamos ver se quando Jesus voltar vai haver a ressurreição de justos e ímpios, tudo ao mesmo tempo, e acaba a história ali. Vamos lá. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderam fogo e por elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, que é aqueles despojos, está aqui escrito aqui, né? Está em Zacarias capítulo 14. Despojarão os que despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam o oriente do mar. E pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog, toda a multidão, e a chamarão de vale de multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará e durante esses 7 meses para purificar a terra. Mas não houve a ressurreição de justos e injustos da vinda de Jesus? A milenista. Grandes doutores da sistemática. Grandes reformadores.
vocês têm medo dos profetas. Por isso que o profeta, Deus vai levantar uma geração, e é isso que está acontecendo. Deus vai levantar uma geração onde o próprio Senhor vai incitar neles a leitura dos profetas, que foi acabado, pisado, massacrado pela Igreja Católica e por muitos reformadores. Sistematizou tanto, que fez uma bagunça, uma lenha nos profetas. É muito fácil. O profeta vai trazer a iluminação dos textos. Eu costumo dizer que Jesus é a revelação ápice de tudo, mas ele vai revelar o que já foi dito pelos profetas. E eles não gostam disso. Os da Reforma não gostam disso. O que eles gostam é de revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? Os profetas não tinham conhecimento, porque a igreja para eles não existia. Só que a igreja nada mais é do que a descendência de Abraão pela fé, então está sendo falado o tempo inteiro sobre a igreja. Não, eles não gostam disso. Para eles, a igreja é a partir do Novo Testamento. E todas as promessas que estão lá é só para Israel, não é para a igreja. Pelo menos 70% das promessas ali é para Israel. E aí você chega no Novo Testamento, é uma nova era, é uma era de revelações novas, e que o Antigo Testamento acabou ali. E aí você está agora numa era da revelação progressiva. E Deus vem revelando progressivamente, até chegar na Reforma, onde você tem toda a revelação da eleição, toda a revelação da fé, toda a revelação de tudo, e tudo aquilo que a igreja pregou no primeiro, segundo e terceiro século não valeu de nada. Porque, primeiro, eles não sistematizaram, então não tinha uma exegese boa, não tinha uma interpretação boa. Gente, que absurdo! Aí quer dizer que a igreja primitiva não tinha quase conhecimento de nada. É porque eles ensinavam sem ficar citando fontes, igual os acadêmicos fazem. Eles apenas ensinavam, eles apenas falavam, mas eles tinham sim um conceito de fé. Agora, eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse de tal maneira que cegou o entendimento desses caras, que eles acabaram sistematizando, e esqueceram dos profetas. Esqueceram que existe uma penca de profeta que colocou tudo direitinho ali. Está tudo lá. E esses mesmos profetas que o Senhor vai levantar nesses dias de hoje e vai trazer de volta Obadias, vai trazer de volta Sofonias, vai trazer de volta Isaías, que só pegam textos que falam, né, de Jesus e de que você vai se dar bem nessa vida. Deus vai trazer de volta Jeremias na maneira que tem que trazer. Deus vai trazer de volta Miqueias, Abacuque, todos esses profetas, Naum, todos esses profetas que quase não são lidos, que quase não são falados. E esses profetas, Deus vai desbancar toda essa arrogância dessas pessoas. Deus vai. Um texto de Ezequiel 39 acaba com essa ideia de uma ressurreição única, a milenista. Um texto de Ezequiel 39. Um texto que mostra que ainda vai ter que ser sepultado Gog e Magog. Ainda tem 7 anos ainda para se enterrar as armas, e ainda vai ter 7 meses para se enterrar os mortos. Como é que vai assim? Que hora que esse pessoal vai ressuscitar então, se a ressurreição já aconteceu lá na primeira ressurreição, que é, no caso, primeira e única, né? Porque para eles a primeira de Apocalipse 20 é espiritual. Como assim? Como assim? O que a sistemática ensina? Só em Apocalipse fala de reino milenar. Em outros livros não falam. Isso é desculpa? Então para ser doutrina, tem que estar falando 300 vezes, 30 vezes. Se tiver uma vez só, não é doutrina. A Bíblia fala que Deus faz dos seus anjos espíritos ministradores. Então eu não posso usar esse versículo, porque só ali no Novo Testamento que está falando sobre isso. Então não é verdade. Só é verdade quando fala mais de 2 vezes. Se fala uma vez só, não é verdade. É isso que estão querendo dizer para mim. O que a sistemática faz?
Desafio vocês a provarem que tem a igreja a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Então a igreja não passa pela grande tribulação. Isso é sistemática. São os grandes doutores, os grandes iluminados que podem interpretar a Bíblia. E você que não fez teologia não pode te revelar nada. Você fica preso a esses caras. Isso aí é um sistema que... Isso é sistema. Isso é sistema. Isso tudo é sistema. Mas Deus, ele vai dar um checkmate nisso aí. Não desista. Não pense que isso vai ficar barato, porque não vai. Isso não é vingança. Isso é Deus colocando a ordem na casa. E Deus vai usar os pequenos, as crianças, os jovens, velhos, que nunca sentou numa aula de teologia e vai dar tanta revelação que esses caras vão ficar de ranger os dentes, que é isso que aconteceu lá em Atos 7, Atos 6 com Estevão. Eles vão ficar rangendo os dentes de raiva, vão te xingar, vão te amaldiçoar, vão te condenar, vão tentar te cancelar. Mas, irmão, você tem os profetas com você. Você tem os profetas. Fique tranquilo. Fique em paz. Você tem os profetas. É a sua retaguarda. Eles vão te dar guarita para isso. E os profetas nada mais são do que a boca do próprio Verbo encarnado, que estava ali falando através deles. A gente fala os profetas, mas é a palavra de Deus. Então, não caia nesse engodo e não deixe isso subir ao seu coração. Esses caras estraçalharam os profetas, mas Deus vai endireitar as coisas, porque chegou o tempo de levantar os profetas e o espírito de Elias vai voltar na igreja nesses últimos tempos. Amém? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.